Olá, tudo bem? Esse é mais um Nefroclínicas Convida. Hoje a gente tem a participação da Thaís Máximo, que é nutricionista e chefe de cozinha. Ela não é só nutricionista, então ela vai provar para a gente que é possível comer bem e comer gostoso. Fica fácil desse jeito. Nosso bate-papo hoje vai ser a respeito do paciente renal, de como nutrir o paciente renal. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito desse tema, eu estudo nutrição há bastante tempo, pelo menos aí há 6 anos, e eu falo que eu adoro o trabalho multidisciplinar, a gente faz isso muito lá na Nefroclínicas, então é a Thaís, é a Genesi, que é a enfermeira, a Eliane, que é psicóloga, e por aí vai. Então, a gente gosta disso, a gente acredita que isso faz bem para o paciente. Mas, definitivamente, se tem um cenário onde eu acho que você ter uma boa nutricionista é fundamental, é no paciente renal. Porque quando o rim está funcionando, é tudo uma beleza. Mas a hora que ele começa a dar problema, aí a coisa desanda. Então eu queria primeiro, Thaís, além de te agradecer novamente, obrigado pelo aceite, estar aqui com a gente, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho do seu background, de onde você vem, onde você formou, como é que é essa história de nutrição versus chefe de cozinha, gastrônoma, né? E até o momento que você chegou na Nefroclinics. Bom, então vamos lá. Eu sou Thaís Massa, sou nutricionista, me formei na PUC. Quando eu estava estudando e após, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns hospitais e clínicas, então eu tive a oportunidade de conhecer muito esse mundo de paciente renal, que é um mundo que eu acho fantástico, acho desafiador, né? Porque às vezes a gente encontra um equilíbrio e outra coisa não sai bem, aí a gente sempre está tendo, né? Assim, é sempre um desafio, cada mês é uma coisa diferente, uma Cobertor coisa que dá curto. certo para um, não dá certo para o outro, você tampa um lugar, descobre o outro, e aí, assim, é desafiador. Eu fico, às vezes, pensando, nossa, mas por que não dá, né? Assim, e na verdade é individual, né? É muito de cada um, então eu acho isso muito, muito bacana. Bom, depois eu sempre gostei de comida, né? Acho que fiz a nutrição, adorei, amo o que eu faço, mas eu achava que faltava, né? Assim, muitas vezes eu ia montar um plano, ia conversar, e às vezes eu não tinha muito dimensão, não tinha sabores, sempre gostei disso. Falei, olha, vamos fazer gastronomia. Gostava, sempre gostei muito de cozinhar, mas confesso que eu não era muito boa, não. E fazia umas coisas ou outras, mas bem assim, né? Procurava uma receita, fazia e acabou. Não sabia fazer outras coisas, não sabia criar nada. E aí foi onde, assim, adorei fazer o curso, fiz o curso no IGA, adorei, é um curso bem prático, então pude ter muito contato, aprender, experimentar coisas novas. E aí, quando eu me formei, eu resolvi fazer um estágio na França, né? Fui para um restaurante estrelado, Michelin, e aí eu acho que foi onde eu tive um clique na vida. Acho que todo mundo tem esse clique, né? Assim, o meu foi lá. Eu acho que eu me encontrei muito, eu pude encontrar muitos sabores, e eu brinco que o meu chefe do restaurante, eu acho que ele me ensinou mais sobre nutrição do que sobre a própria gastronomia francesa. Ele era fora da curva, assim, a gente não tem isso muito com os cozinheiros e tudo. Ele tinha uma consciência de comida de verdade, que a gente ainda vai falar, né? Mas ele tinha muita consciência. Não entrava produto industrializado no restaurante dele, era tudo produto natural, tudo orgânico. Ele trabalhava, a gente não tinha um cardápio fixo, ele trabalhava com safra. Ele falava que às vezes não adianta você fazer a melhor receita se o seu ingrediente não tá bom. E às vezes você não precisa fazer nada que aquele ingrediente tá ótimo, né? Então, às vezes ele falava, não, vamos servir isso aqui do jeito que tá. Se a gente fizer qualquer coisa, a gente estraga, né? Então, foi muito legal poder criar conhecer muitos sabores e assim, e criar várias coisas. Por exemplo, era a época do brócolis. Nossa, a gente fazia até sobremesa com brócolis, sabe? Então, assim, isso é muito legal porque eu hoje vejo que isso na minha prática clínica é fundamental, porque a minha ferramenta de trabalho é o Sim. alimento. A gente conhece metabolismo, conhece macro ou micronutriente, mas a gente não come vitamina C, a gente não come proteína, a gente come carne, a gente come acerola, sabe? Por aí vai. Então, eu acho que foi importantíssimo para mim
toda essa vivência para que hoje eu consiga ter um bate-papo bem interessante com meus pacientes e a gente conseguir ir montando alguma coisa. Show de bola, Thaís. Eu acho que você já, nesse início, você já me despertou assim, é aquela conversa que eu falo, cara, fala a minha língua. Eu já te conheço lá do trabalho, mas as pessoas que estão te conhecendo agora, o Fernando está aqui com a gente, acabou de falar, a Thaís é um talento da Nefroclínicas. E é pura verdade. Por quê? Porque você consegue literalmente transformar dificuldade em algo criativo e que resolva o problema daquele indivíduo. Você literalmente pega algo, o problema vira a solução. Você comentou, e na verdade quando a gente pensa em nutrição do paciente renal, normalmente o que vem de forma medular na cabeça é restrição. Tira o potássio, tira o fósforo, tira a proteína, tira o sal, tira tudo, literalmente. Então, sobra basicamente ar, água e alface. E água você tem que restringir ainda. Normalmente, eu falo que eu prefiro começar a construção de uma casa pelo alicerce ao invés de começar pelo telhado. E essa construção desse alicerce, para mim, e eu acho que você concorda comigo, começa pela comida de verdade. Eu queria que, primeiro, você comentasse um pouquinho a respeito e definisse para as pessoas o que a gente chama de comida de verdade. De uma forma mais pragmática, para a turma que ainda não conhece bem esse conceito, entendesse o que nós estamos chamando de comida de verdade. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que explica bastante comida de verdade, que é assim, para você ter uma alimentação saudável, comece a descascar mais e desembalar menos, né? Eu acho que é mais ou menos isso explica comida de verdade. Comida de verdade não tem rótulo, não tem validade longa, não tem uns ingredientes que a gente nem sabe o nome, que às vezes vem em siglas. Comida de verdade é simples, é aquilo que a gente encontra na natureza. Você gosta de falar que é planta e bicha, né? É planta e bicho. Então, enfim, carne, ovos, queijos, as coisas que a gente encontra, frutas, verduras, legumes. Comida de verdade é isso. Acho que a nutrição teve um momento um pouco sombrio, que a gente teve medo daquilo que era natural e a gente achava que tudo que vinha da indústria era bom, né? Teve uma época, hoje a gente tem batalhado muito e acho que já melhorou muito a consciência, precisa sempre melhorar mais, né? Conscientizar mais as pessoas. Mas teve uma época que as pessoas acreditavam que manteiga era a pior coisa do mundo e que margarina, nossa, salva seu coração, né? Hoje a gente já vê que é o inverso. E que a carne gorda era a pior coisa do mundo e que carne de soja era bom. Então eu acho que hoje a gente já está tendo que entender que, na verdade, o que a gente evoluiu, né? Acho que comida de verdade, o que a gente evoluiu comendo? A gente não evoluiu comendo chips de soja ou biscoito 20 grãos, né? A gente não evoluiu comendo isso. A gente evoluiu comendo coisas que se plantava, fruta que se colhia, bicho que se matava. Então, eu acho que comida de verdade se resume a isso. Eu acho perfeito. Janaíne, que é nossa também nefrologista lá conosco, está colocando: supermercado é para comprar só produto de limpeza. Alimento se compra na feira e no açougue. Eu concordo plenamente com isso. E você comentou, tem até um termo para isso, né? Que é o nutricionismo. A gente não compra. Eu não chego no açougue e falo assim: me vê meio quilo de gordura saturada. Eu chego lá e peço: me dá meio quilo de frango, meio quilo de picanha, eu quero 2 quilos de salmão. Isso é comida de verdade. O problema, Thaís, é que essa comida de verdade, muita gente estigmatizou nesses últimos 40, 50 anos através desse nutricionismo. Gordura faz mal porque entope as artérias, vai dar infarto nas pessoas, vai dar AVC. Comer muita proteína lesa o rim. E a gente acabou se entupindo de carboidrato, e nada contra o bom carboidrato aqui. Não é algo que desabone o carboidrato per si, que está vindo, por exemplo, de uma batata que está ali no sacolão, que está vindo do próprio arroz. Mas, infelizmente, em algumas situações, a gente vai falar mais sobre isso, pode ser que seja interessante restringir um pouquinho. Thaís, então, baseado nisso, como é que você vê esse jogo dos nutrientes do ponto de vista do paciente renal? E aí eu queria começar dividindo a seguinte coisa: a pessoa que chega para você, que não tem problema renal ou que tem um problema leve, é diferente daquela pessoa que já está numa fase mais terminal ou mesmo já fazendo diálise? É diferente a forma de lidar com isso?
Com certeza, né? Questão de proteína, né? Também, até onde se sabe, eu acho que você gosta de falar isso muito, né? Que você nunca viu uma pessoa fazer hemodiálise porque comeu muito bife ou muito ovo. Então, é claro que a gente precisa restringir proteína de acordo com a insuficiência renal de cada um. Então, o paciente que tem 50% né, um clearance de 50%, totalmente diferente do paciente que tem um clearance de 12, por exemplo, né? Ou seja, a função renal de um paciente de 50 e um paciente de 12. E então, aí, para explicar para as pessoas, só para vocês terem ideia, para quem não é da área, a pessoa, para começar a fazer diálise, ela normalmente o corte dela é em torno de 10. Então, a hora que a Thaís fala um clearance de 12, é aquela pessoa que está virtualmente, assim, na porta de precisar fazer uma diálise, fazer um transplante, alguma coisa assim, diferente da pessoa que tem um clearance de 50%, que seria um funcionamento renal em torno de 50%. Então, né? Isso é muito individual, vai variar demais a questão. Isso varia muito da doença, a doença de base, se for um paciente diabético, uma pessoa que tem gente que tolera mais proteína e não, isso é muito individual. Então, eu gosto também, né, de sempre falar assim, as pessoas têm uma coisa de assim, eu não posso isso, não posso isso, não posso aquilo. Aí eu falo, mas você pode isso, aquilo, e se a gente fizesse dessa forma? Então, assim, quando a gente mostra o tanto que a pessoa pode, eu acho que o que não pode, não toma não vira um monstro, né, assim, porque aí a pessoa sai e fala, ai meu Deus, não posso comer mais nada. Peraí, pode sim, vamos, o que você gosta? E aí a gente vai conversando. Eu costumo dizer, Thaís, que é mais ou menos a analogia da questão da proteína, é algo como pensar na atividade física. Atividade física ninguém contesta que faz bem para o coração. Mas se eu pegar uma pessoa com doença cardíaca muito grave e colocar ela para correr, pode ser que ela morra. Mas o problema, o que matou ela não foi a atividade física, é o coração que está muito doente. É a mesma situação da pessoa que tem um rim muito doente. Nessa situação pode ser interessante, sim, algum grau de restrição, e aí você faz isso de forma brilhante junto aos nossos pacientes, na tentativa de diminuir a velocidade de progressão da doença e, às vezes, até impedir que o paciente caia em diálise em um determinado momento. Thaís, eu vou pegar a pergunta de uma seguidora nossa, a Thaís Costa Bento. A pergunta dela é o seguinte: sou paciente renal. Posso fazer low carb? Eu estava fazendo, mas a nutricionista da clínica falou que eu não poderia fazer. Eu vou fazer já um adendo aqui, o seguinte, é difícil a gente falar o porquê ela falou para não fazer, porque a gente não conhece a paciente. Mas vamos considerar, pelo fato da pessoa ter um problema renal, isso impede ela de fazer low carb? Qual que é o seu ponto? Com certeza não, né? Eu acho que primeiro a gente tem que desmistificar, falar que low carb não é dieta da proteína, né? Às vezes a pessoa fala, vou comer low carb, vou comer bife e ovo e bacon de manhã, de tarde, de noite. Não é isso, né? Low carb não é hiperproteico e low carb também não é no carb, né? Não é nada. Então cada pessoa, de acordo com o que ela apresenta, se ela tem síndrome metabólica, se ela tem diabetes, se ela está sobrepeso ou se ela não está. Então, cada um vai tolerar uma quantidade de carboidrato. Isso é um ponto. Segundo, o que mais vai variar na low carb é o percentual de gordura da dieta, tá certo? Então, e assim, aí quando eu falo também, eu gosto sempre de traduzir em alimentos, porque quando a gente fala assim, não, low carb é dieta que não é muito proteína, é muita gordura. Aí assim, eu fico imaginando assim, as pessoas devem pensar o quê? Vai beber óleo, né? O que a pessoa vai fazer? Então, bom, vamos traduzir em alimento. Você pode trabalhar com manteiga, com creme de leite, com nata, com azeite, com óleo de coco, com abacate, com leite de coco, dependendo do grau aí, dependendo de fósforo, depois a gente vai entrar, a gente pode trabalhar com castanhas ou não. São coisas que entram nessa dieta, né? Então, às vezes, não só carne. A carne vai entrar também, né? Vai ter gordura também, mas tem tanta coisa que a gente vai conseguir. Gordura natural dos alimentos, né? A pele do frango ou a gordurinha da carne que a gente pedia para tirar. Quando eu me formei era assim, né? Assim, eu também. Pelo amor de Deus, não come isso, você vai ferrar seu coração, né? Então, assim, na verdade... E a gente nunca teve tanto uma população que come tão pouca gordura e que é tão obesa, diabética, né? Assim, tem um estudo muito legal, né, de 10 anos, que vai mostrando isso, que as pessoas têm medo da gordura,
mas não tem medo de coisas da indústria que a gente nem sabe o que que é, enfim. Mas voltando então no low carb, com certeza é possível fazer. O que a gente vai sempre calcular e com muito cuidado vai ser a questão da proteína, de acordo, né, com o nível, né, da insuficiência renal. E aí, eu gosto muito dessa receita, né, assim, é uma das coisas que eu gosto de passar para o meu paciente. É simples, por exemplo, o paciente gosta de café com leite. Muita gente gosta, né, mineiro, né, Brasil em si, a gente tem esse hábito. Aí o que eu falo? Olha, o leite vai ter proteína e o leite também tem açúcar, tá certo? E aí, às vezes, a gente precisa cuidar. Por que a gente, então, não troca o leite pelo creme de leite? Por exemplo, o creme de leite, ele não tem proteína, se tem, vai ser quantidades traços, e ele não tem lactose, ele não tem gordura, ele não tem açúcar, ele é a gordura do leite. A gente está matando 2 coelhos de uma vez só, né? A gente já está cuidando de açúcar e fica uma delícia, vira um cappuccino, fica gostoso, se quiser pôr um pouquinho de canela, vai que fica ótimo. E fica bom mesmo. E a gente fica, nossa, e alimenta, né? Tem hora que às vezes é só isso e não precisa de comer nada, né? Então, é fácil. A gente precisa pensar, precisa criar, mas dá para fazer. Então, pode fazer sim. Aí eu não conheço a Xará, não sei qual que como que ela chegou no consultório, mas em geral a gente consegue sim. Beleza. Eu vou aproveitar a questão da low carb e vou dar alguns dados para as pessoas. Hoje, no Brasil e no mundo, a gente tem algo em torno de 2/3 dos pacientes, ou seja, 60%, 65% dos pacientes em diálise ou transplantados, por causa basicamente de doença, por causa de diabetes, hipertensão arterial, a pressão alta, e que andam de mãos dadas com a obesidade. E a gente desenvolveu, a gente acredita muito dentro da Nefroclínicas na prevenção. A gente acha que não dá para ficar só aquela coisa de espera e fica vendo a coisa acontecer, fluir na sua cara e a pessoa vai perdendo a função renal e você não está fazendo nada. Thaís, eu sou um fã incondicional do papel da alimentação na saúde. Como é que você vê o papel da alimentação na questão da progressão da doença renal? Ou seja, o sujeito lá que você deu o exemplo de estar com 50% de função renal, ao invés de ao final de 5 anos, às vezes ele está entrando na porta da diálise, a gente conseguir postergar isso que sai indefinidamente. Uhum. Olha, a gente está vendo isso diariamente, né? A gente tem o programa na Nefroclínicas que eu atendo os pacientes que estão em tratamento. E aí cada um tem um estágio, então ele vai passando comigo, os pacientes têm de 2 em 2 meses, 3 em 3, enfim. E a gente vê que a gente tem paciente que está ali com um clearance de 13, de 12, que a gente está há 3, 5, 6 meses já postergando um tratamento dialítico, a pessoa com qualidade de vida, às vezes a pessoa chega no consultório desnutrido, às vezes é uma pessoa com sobrepeso e ela está desnutrida. Né? Porque, enfim, para de comer um tanto de coisa essencial e fica comendo um tanto de coisa não essencial para o organismo. Então, isso acontece aí quando a gente consegue igualar um pouquinho, né? Proteína, gordura, carboidrato, o paciente começa a se sentir melhor, a gente vai vendo qualidade de vida. Acho que isso é o principal, né? Assim, a pessoa se sentir melhor, falar, nossa, eu consigo fazer um monte de coisa, eu tenho ânimo para fazer coisas que eu não tinha. Então, a alimentação tá aí, né? Assim, a gente se alimenta, tudo gira em torno, né? Assim, se a gente está triste, se a gente está feliz, a gente sempre está. Então, o papel eu vejo na clínica, no dia a dia, que a gente consegue demais, junto lá com toda a equipe, postergar e às vezes, melhorar um pouco da função daqueles que ainda estão com uma função renal de 50, às vezes a gente consegue ver uma melhora, enfim. E os pacientes veem também, né? Quando isso vai acontecendo, eles falam, nossa! E eu não mudei nada na minha vida, eu só mudei minha alimentação. Eu falei, nossa, você mudou muito, né? Assim, você mudou tudo, né? Thaís, me conta uma coisa. Realmente isso que você falou é impressionante. Como eu falo que nesses últimos 6 anos, 2 coisas me fizeram ver os meus pacientes melhorarem. Definitivamente não foi remédio. Uma foi alimentação. E aí eu não vou entrar no mérito de qual estratégia, porque o low carb é uma estratégia, né? Eu acho que o alicerce é isso, é comida de verdade. A outra foi tirar remédio. Então, hoje eu enxergo o papel da equipe multidisciplinar no tratamento conservador da doença renal crônica como sendo
primordial. E eu queria que você contasse para a gente a sua experiência. A gente está nessa vigência da pandemia do Covid e boa parte dos nossos pacientes estão num grupo de risco e a gente tem conseguido atendê-los mesmo à distância, através da ferramenta do teleatendimento, né? Como é que tem sido sua experiência e como é que tem sido o feedback dos pacientes? Eu acho que é sempre um desafio, né? Acho que está todo mundo em constante aprendizado aí, é super novo, mas a gente tenta, assim, se fazer presente na vida, né, do paciente. Então, mando WhatsApp, ligo, mando mensagens, eu fico olhando os exames, fica pronto, eu já ligo para falar como que tá, pergunto se está tudo bem. Enfim, a gente tem mil maneiras de estar perto, né? E não necessariamente estando com o paciente todo mês. O meu feedback tem sido bem positivo. Eu acho que as pessoas, elas, às vezes no consultório, esquece uma coisa e depois, esqueci de perguntar tal coisa, ela tendo meu contato, fica fácil, ela às vezes me manda, nossa, Thaís, posso comer isso? Posso comer aquilo? O que que eu faço? Nossa, meu intestino tá bom, tá ruim? Então, assim, acho que a gente está conseguindo ter um contato mais íntimo mesmo com os pacientes e acho que isso vai surtir, com certeza, vai surtir em melhora da vida do paciente, nos exames, por essa questão próxima, né? E a equipe multi, assim, acho que é fundamental, né? Então, quando acontece alguma coisa, um paciente comenta alguma coisa comigo, eu já falo com a psicóloga, olha, você pode conversar com esse paciente, ver o que está acontecendo, ele sempre teve um exame bom, agora não veio tão bom, será que ele andou, enfim, né? Às vezes a pessoa está triste, não está, essa questão do corona tem feito com que a gente, né, assim, saia bastante da rotina, então a gente tenta ao máximo trabalhar todo mundo junto aí para poder atender o pessoal. Show de bola. Eu estou pensando aqui, toda vez que eu penso em nutrição no paciente renal, me remete à cabeça algum tipo de restrição, pelo menos a forma convencional como é vista. Não é infrequente nós médicos e você receber pacientes onde cortaram tudo. Cortaram a proteína, cortaram o potássio, cortaram o fósforo, cortaram o sal, cortaram o líquido, e a pessoa realmente, às vezes o exame dela não está ruim, mas ela deixou de viver. Ela passou a ficar... Eu falo que os pacientes eles querem duas coisas na vida, eles não querem mais do que isso, eles querem viver mais e viver melhor. São as duas coisas que nós queremos. A gente não quer ter um exame bom. A gente quer viver mais e viver melhor. E esse mantra é algo que a gente tenta disseminar entre todo mundo ali na Nefroclínicas. E eu acho que cada vez mais, e eu recebendo feedback de pessoas de fora, eu vejo que isso tem crescido. A gente realmente, óbvio que o exame é importante, é óbvio que a gente tem a parte técnica, mas se a gente desvirtuar e colocar na frente o exame, ao invés de olhar o seu João, a dona Maria, a dona Raimunda, definitivamente a gente vai estar caminhando no contrário daquilo que efetivamente todos nós que somos da área da saúde, quando entramos dentro da faculdade, é o que a gente queria, né? Então, assim, dentro desse cenário, Thaís, de tantas potenciais restrições, como é que você trabalha com isso no seu dia a dia? E mais, como é que você usa esse seu lado chefe para tornar a vida dos nossos pacientes melhor? Eu acho que o maior desafio é esse, né? Assim, é enxergar o paciente como um todo. A gente não enxerga um rim, eu não faço uma dieta para um rim, faço uma dieta para uma pessoa inteira. Então não adianta eu pensar em proteína e deixar o paciente desnutrir, deixar o paciente com o intestino ruim, enfim, ganhando peso, enfim. Então a gente precisa enxergar como um todo. Bom, em relação ao potássio, por exemplo, que é uma das coisas que os pacientes chegam muito, né, tem medo muito de produto. Primeira coisa é método de cocção. E aí a gastronomia entra muito, né? Eu explico muito bem para os meus pacientes. Olha, gente, por favor, cozinhe todos os vegetais, todos os legumes e jogue a água fora. Porque às vezes a gente consegue ter, e eu acho que isso é o principal, é ter uma variedade na dieta. Então, eu posso comer berinjela, eu posso comer vegetal verde escuro. Vegetal verde escuro, realmente, ele tem muito potássio, tá? Em 100 gramas. Aí vem 100 gramas de couve. É muita couve, gente. A gente não come 100 gramas de couve. Assim, normalmente, uma pessoa ou outra até pode comer, mas é muita coisa. São 5, 6 folhas de couve, 100 gramas. Folha não pesa.
Então, será que às vezes precisa restringir? Será que se ele cozinhar, jogar água fora e comer uma menor quantidade? Então, isso eu sempre explico, né? Eu acho que a gente tem que achar equilíbrio e quantidade. Não adianta eu querer, porque a acerola tem pouco potássio, eu vou tomar 3 litros de suco de acerola, porque eu vou ter potássio alto. Poxa, não é 3 litros, sabe? Mas se você comer... gosto também, tem uma questão que eu gosto muito de lidar com meus pacientes, que é com banana, maçã e abacate. Em geral, existe uma lista de frutas, né? A Sociedade Brasileira de Nefrologia, em vários lugares, quando você vai pesquisar, tem lá frutas de baixo e alto teor de potássio. E aí a banana maçã, ela entra sempre como baixo teor de potássio. E o abacate sempre como alto teor. E aí eu falei, poxa, mas abacate é um coringão, a gente faz tanta coisa, não podia ter muito potássio, né? E aí quando eu fui pesquisar, fui ver na TAPO, que é a tabela que a gente verifica todos os nutrientes, se você compara 100 gramas de banana maçã com 100 gramas de abacate, o abacate tem menos potássio que a banana maçã. E o abacate está como alto e a banana maçã está como baixa. E eu falo, gente, como assim? Alô? E aí você fala para um paciente diabético, pode comer banana, mas tem que ser a maçã. Não, come abacate, tem 4 vezes menos açúcar e tem menos potássio, poxa, e te alimenta mais, tem gordura boa, e é versátil, você pode fazer salgado, pode fazer doce. E aí a gastronomia entra também, né? Mostrando, olha, vamos trabalhar dessa forma, vamos fazer uma vitamina, vamos fazer um guacamole, o que a gente faz? Então são coisas que eu converso muito, e questão de quantidade também. Se a pessoa for comer 2 abacates, né, assim, 300, 400 gramas, não adianta. Eu sempre tento ao máximo restringir o mínimo de coisas, né? Então eu falo, olha, vamos cozinhar feijão, por exemplo. Tem muito paciente que deixa o feijão de molho, joga água fora e cozinha e come. Na verdade, o potássio, ele gosta de água e de calor. Então eu preciso ter água e calor. Se eu cozinho, se eu só deixo o feijão de molho na água e depois cozinho com outra, eu não tive o calor. Se fosse assim, a gente podia deixar todas as frutas e verduras dentro da água na geladeira e depois comer. E não funciona assim. Então eu falo, olha, é preciso cozinhar, depois você vai descartar a água de cozimento e vai refogar com nova água. E aí usa de sabor, sabe? Usa louro, usa tomilho, usa alecrim, sabe? Usa o que você gostar mais, usa sal, usa cebola, usa pimenta, né? Então a gente tenta ao máximo, cozinha algum legume com a água, joga aquela água fora, bate com uma nova água para você dar uma cor, para você dar um sabor. Então é possível fazer. E aí, assim, em geral a gente tem um bom resultado, né? Assim, os pacientes, eles não têm tanta restrição, porque eles conseguem fazer um método. Vai comer uma sopa, cozinha, joga água fora da sopa e aí você vai refogar numa nova água, não vai usar a mesma água. Então a gente consegue, assim, individual de cada um, mas a gente tem conseguido, né, fazer com que os pacientes consumam uma variedade maior dos produtos. E isso que você falou, além dos exemplos extremamente didáticos, práticos, me encanta essa união. Você sabe que além de gostar de nutrição, eu adoro cozinhar, né? Então essa coisa de transformar dentro de um problema, né? Porque é o tempo inteiro a gente recebendo, não pode comer isso. Coloca como sendo algo proibido. Por exemplo, o abacate que você usou. E por vezes a gente tem pacientes que estão lá, um paciente na diálise peritoneal que às vezes está com potássio baixo. E a pessoa está restringindo o potássio porque é igual um robô, né? Eu falo o seguinte, as pessoas estão com medo de perder o espaço para inteligência artificial. Mas tem que perder mesmo, porque se você trabalha igual um robô, é melhor ter um robô, né? Então, a gente tem que fazer essa diferença e eu acho que você faz isso de forma brilhante. O feedback que eu tenho e que eu estou vendo aqui dos nossos pacientes, vários aqui te dando super moral, eu falo que é o resultado do seu trabalho. Então, muito legal ter você conosco lá. Thaís, outra coisa que a gente escuta muito, eu falo que cada vez mais isso não é só no paciente renal, mas eu queria escutar o seu ponto de vista para o paciente renal. É preciso suplementar? E quando, se é preciso, quando que você suplementa? E eu até queria escutar um pouquinho a sua opinião a respeito desses suplementos industrializados. Qual que é a sua visão deles? Bom, foi bom que você conversou isso, porque ontem eu atendi uma paciente e que ela tomava uns 5, 6 tipos de suplemento.
E aí eu fui conversando com ela, falei, olha, mas por que você toma isso? Primeira coisa, né? Aí ela, porque não sei quem mandou. Eu falei, mas qual que era a queixa, né? E aí ela falou, uma delas, eu lembro que era vitamina C. Aí eu falei, olha, mas primeiro, a gente às vezes compra caro um suplemento de vitamina C que tem 1.000 miligramas lá. Você não consegue absorver isso. Primeira coisa, você teria que administrar em vários horários durante o seu dia, porque o seu intestino ele vai ter a quantidade, a gente tem os canaizinhos de absorção, né? Então, você tem quantidade X. Se você colocar 5 vezes mais, não adianta, porque você não vai conseguir absorver. Então, o primeiro ponto, eu falei, olha, você sabia que se você comer uma goiaba, você já consegue a quantidade de vitamina C de um dia inteiro? Será que é difícil? Aí eu falei, tudo bem, é goiaba, mas não precisa. Você pode tomar um suco de limão e depois um de acerola durante o dia. Você pode comer uma fatia de abacaxi, pode... pimentão tem muito, né, é uma coisa até meio diferente, que as pessoas não sabem. Pimentão tem muito, então dá pra gente fazer um confit de pimentão, alguma coisa assim, colocar na sua dieta outro dia, e por aí vai. Será que é necessário? Então isso é uma pergunta. Eu confesso que eu demoro, às vezes, assim, eu avalio muito bem se é realmente necessário para o paciente a suplementação. Claro que é individual. Eu suplemento quando eu vejo, às vezes, o paciente que mesmo comendo bem não consegue, ou às vezes num momento que eu acho que suplemento também tem que ser por um curto período de tempo, é para aquele momento que o paciente não consegue comer, aí às vezes é necessário. Ou, por exemplo, na diálise peritoneal, os pacientes tendem a perder muita albumina. E aí, mesmo que às vezes ele consiga comer, não é o suficiente. Aí é um motivo importante de suplementar. Quando o paciente está chegando pertinho já do limite, né, da albumina, que é abaixo de 3,5 que a gente trabalha, então quando ele já está chegando, eu falo, olha, vamos começar a comer ovo? Porque eu quero te tirar desse suplemento. Então, se o próximo exame já vier bom, a gente vai manter com comida. Vamos. Aí ele fala, vamos. Não gosto de ovo. Então vamos tentar outra coisa. E aí, não gosto de ovo cru, por exemplo, frito, mas gosto de panqueca, gosto de bolinho. Então vamos tentar fazer. E aí, sim, mas eu gosto ao máximo de tentar com a alimentação. Se possível, vamos com ela. Se não, eu entro com suplementação. E aí, eu tento suplementar o máximo possível o que a pessoa precisa. Porque, por exemplo, tem um monte de suplemento que é hipercalórico, né? Às vezes a pessoa tá precisando ganhar peso, e a gente entra com hipercalórico. Que quando você vai ler, é tudo que você pede para o paciente não comer, você tá dando em forma de suplemento, sabe? Eu falo, poxa, mas é um pouco conflituoso, né? Se ele lê lá, poxa, a Thaís pediu para eu não usar açúcar, para eu não fazer isso, para eu evitar corante, e ela tá me dando tudo isso, então aí a gente avalia, poxa, podemos entrar com um suplemento isolado de algum nutriente, ou dá pra gente tentar te dar mais caloria na forma de óleo de coco no café, ou no suco, ou vamos tentar colocar legumes na manteiga, que você vai estar com... É maravilhoso, é uma delícia, e ao mesmo tempo você consegue dar mais caloria. Então eu sempre tento ao máximo com a alimentação, antes de pensar em suplemento. Show de bola. Eu acho que essa questão de individualizar e realmente usar como suplemento, que as pessoas estão usando cada vez mais como protagonista, né? A coisa vem sob uma falsa roupagem de que aquilo ali é legal, né? Vai me deixar forte, vai me deixar... As pessoas vêm te perguntar se ele pode comer ovo, mas eles tomam... Tem alguns que vêm quase que pedindo suplemento. É impressionante a capacidade da indústria de, literalmente, usando ferramentas maléficas, porque o marketing ele pode ser usado para o bem e para o mal. Essa é a típica situação do marketing sendo usado muito, muito para o mal. Ainda cobra caro, né? Para vender açúcar, óleo vegetal e um monte de corante, aditivo e por aí vai. Thaís, uma outra dúvida bastante frequente primeiro, precisa comer de 3 em 3 horas? Como é que é esse negócio? A pessoa, ela pode fazer jejum? Ela pode comer 1 vez por dia, 2 vezes por dia? Como é que você trata isso na sua prática clínica, principalmente nesse cenário do paciente renal? Não, na verdade isso é um outro mito, né? A gente tem que comer quando a gente tem fome, né? O nosso corpo ele é muito sábio, então se a gente fica um tempo sem comer, ele vai usar as reservas, e às vezes para um paciente que é sobrepeso é interessante usá-las.
Às vezes o paciente não está bem, mas está comendo porque precisa comer. Peraí, vamos ver, né? Isso é caso a caso, mas é um mito. A gente não evoluiu comendo de 3 em 3 horas. Então eu penso nisso. Eu acho que quando eu caí, né, assim, caiu na realidade e que eu pensei nisso, falei, gente, né? O povo não tinha nem relógio, imagina, de 3 3 horas, vamos caçar um bicho agora, né? Então, aí se deu 6 horas, coitado, metade do povo morreu porque não tinha, acabou, passou 3 horas. Eu então, não sou assim. herbívoro, né? Pra ficar comendo o dia Não, inteiro. isso, né? Então a gente é muito perfeito nosso corpo. Eu gosto de jejum, acho que existe indicações cada um, então não é qualquer pessoa. Eu acho que a gente tem que preparar também para não ser penoso. Mas não vejo como algo ruim, né? Quando eu estudei jejum, era horrível, a gente ia perder todos os músculos do corpo, então a gente tinha que comer de 3 3 horas. E hoje a gente já vê vários estudos que, na verdade, mostram o contrário, né? Então, acho ótimo também. E acho que a gente tem que comer quando tem fome, a gente tem hábito. Eu falo isso muito com meus pacientes. Às vezes eles falam, mas eu vou ficar com fome. Eu falei, espera, faz e me conta. Se você tiver fome, aí entendam o que é fome também, né? Porque às vezes, tô com fome de biscoito. Então isso não é fome, né? Quando você tá com fome, você quer comer qualquer coisa. Então, às vezes é vontade, às vezes é hábito. Tem um exercício que eu peço para os meus pacientes fazer, tá aí, que é o seguinte, para você saber se você está com fome, primeiro, pense em alguma coisa que você come, como é que você não é muito fã? Sei lá, eu não sou muito fã de berinjela, bucho. Cara, mas se eu tô com fome, na hora que eu penso naquilo, eu falo assim, não, eu comeria. Essa é uma das dicas para saber se está com fome. A outra dica é, deu fome fora de horário, aquela coisa meio esquisita e tal. Para quem gosta, toma um café, toma um copo de água, espera 15, 20 minutos, porque normalmente a fome é cíclica. Ela vem, dá um up e de repente ela vai embora. Quem nunca perdeu o horário do almoço e de repente se deu conta que teve fome e de repente ela passou. Então, tem alguns autores que falam que essa nossa geração definitivamente não sabe o que é ter fome. As pessoas têm medo de fazer jejum de 12 horas. Eu falo, cara, jejum de 12 horas para mim nem é jejum, né? Você só dormiu. Literalmente, me ajuda aí, você comeu às 8 da manhã, dormiu, acordou e às 8 da manhã tomou café de novo. Então, mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que o primeiro ponto, a ferramenta de jejum intermitente é ótima, mas a coisa mais importante é coma na hora que está com fome. Coma bem e na hora que você estiver com fome. Thaís, com muita frequência eu recebo pacientes que se preocupam muito com medidas, seja ela o peso, seja ela algo que aparenta ser extremamente sofisticado, uma bioimpedância. Eu queria que você falasse um pouco dessas medidas, de como é que você usa isso na sua prática clínica, e eu já vou te dar uma pitada do que eu tenho de impressão, eu acho que não que essas medidas não tenham valor, mas uma medida muito boa se chama espelho. O que você diz a respeito disso? Medidas são importantes, mas elas vêm para poder agregar, né? Ela não deve ser o principal o nosso foco. Porque eu tenho tantos centímetros, eu ganhei 200 gramas e eu perdi 200 gramas. Peraí, 200 gramas, você está com a bexiga cheia, você está com 200 gramas a mais, né? Então, assim, calma, vamos aos pouquinhos. Eu uso antropometria, eu acredito que é o melhor método. Eu estudei um método que é de padronização, que chama ISAC, ele é um método internacional, então qualquer pessoa que use vai conseguir ter, porque ele é bem... A gente mede por centímetros e tudo, então eu gosto muito. Uma das circunferências, por exemplo, vamos falar de circunferência, que eu mais uso na minha prática clínica, da panturrilha, por causa de desnutrição, então é onde eu consigo ver maior perda de massa muscular, né? Então a pessoa fala, tô perdendo músculo. Aí eu falo, vamos ver. Aí eu vou lá e meço. Às vezes está igual, às vezes a pessoa perdeu 3 centímetros. Eu falo, não. Talvez o senhor estava inchado, perdeu líquido. Às vezes a pessoa está perdendo... infelizmente a gente não tem uma dieta que perca só gordura ou só músculo, né? A gente usa tudo. Mas eu mostro para ele, olha, você não está perdendo, ou você está. E gosto muito de usar a circunferência da cintura. Por causa de questão, né, que a gente atende muito paciente de síndrome metabólica, que aí a questão da circunferência da cintura, ela vai ter
uma associação com doenças, principalmente resistência à insulina, né? Então, se a pessoa, às vezes a pessoa tá lá, né, com, sei lá, o peso ideal dela é 68, a pessoa pesa 70. Só que ela tá com aquela barriga de chope, né? Assim, aquela 100 centímetros, 110 centímetros de cintura. Eu falo, olha, eu não quero que você perca peso. Para mim, se você chegar a 72, mas se você reduzir de 110 para 103, isso é muito mais rico do que pensar que você vai perder 10 quilos. Então, eu tento explicar ao máximo. Eu falo, olha, eu tô fazendo essa medida porque a gente vai comparar depois. E quando é paciente com risco de desnutrição, eu explico bem. E é também de onde a gente calcula a questão de peso ideal, né? Qual que é o peso ideal e da onde eu calculo as proteínas. Então, eu uso muito a antropometria para isso. Não, eu concordo com você. Eu acho que essas medidas simples, muitas das vezes, elas têm um valor muito mais significativo. Inclusive, você deve receber isso todo dia, né? Aquela coisa, a pessoa chega querendo, eu quero chegar no peso X, 68. Eu gosto muito, principalmente as mulheres têm uma questão de autoimagem muito importante. E eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Ok, eu entendo que você quer ficar mais bonito, isso é super legal e tal, não sei o quê, mas ninguém olha você na rua e fala assim, 68. Não, as pessoas chegam e falam assim, tá gorda, ou tá magra, tá bonita. Então, desapegar um pouco do número e olhar mais, bater foto, olhar no espelho, ver uma roupa que ficou mais larga, isso às vezes, num paciente que está, por exemplo, com sobrepeso, tem muito mais sentido do que simplesmente colocar numa máquina super mega sofisticada que parece que te dá um número, mas o que adianta o número se você não está satisfeito, né? E outro ponto extremamente importante que você citou e que eu morro de medo, é essa desnutrição proteica do paciente renal. Essa bizarrice de cortar de uma forma até irresponsável a proteína desses pacientes e de repente o paciente caquecia. É o famoso gordinho, mas que está completamente desnutrido do ponto de vista proteico, não tem músculo nenhum, né? Bom, Thaís, me conta um pouquinho a respeito a gente tem uma preocupação tão grande com essa questão alimentar e tem algumas coisas que a gente tem muito cuidado. Por exemplo, os nossos pacientes dialíticos, eles não recebem depois da diálise, como é de costume, um pão passado com uma margarina, mais ou menos, e um café com açúcar. Como é que está a receptividade dos nossos pacientes? O que a gente tem tentado ofertar para eles, simplesmente por acreditar que isso é um grande remédio? Eu acho que, como qualquer mudança, no início ela gera um pouco de estranhamento, as pessoas começam, não gostei, não tem. Mas hoje eu acho que, assim, 90% dos nossos pacientes têm consumido a refeição da clínica. A gente trabalha com comida hoje a gente trabalha com comida de verdade, porque o restaurante que antes fornecia, nessa questão da pandemia fechou, ele fornecia pra gente comida low carb. Então a gente inventava 1000 receitas para poder... E aí eu falava, gente, tá bom, tá ruim, falta o quê? Aí até a gente chegar num ponto que, assim, claro que 100% a gente nunca vai conseguir agradar, né? Mas, no geral, a gente estava conseguindo agradar muito bem os pacientes. E hoje é engraçado porque, por exemplo, tinha paciente que antes falava, eu detesto, não gosto, não sei o quê. E aí hoje fala assim, eu tô sentindo falta daquela lasanha de berinjela ou daquele escondidinho de não sei o quê, né? Então, assim, você vê que isso é hábito. Hábito a gente muda. E eu falo isso muito com o meu paciente. Às vezes a gente tem hábito de comer o pãozinho e a gente quer o pãozinho, mas depois que você, né, consome outras coisas, você vê que, poxa, não faz falta, você consegue viver sem, né? Então, isso não é essencial. E a mesma coisa daquela comida, arroz, feijão, pedacinho de carne e verdura. Eu acho que é a coisa que eu mais escuto, né? Quando você pergunta, como é que é seu almoço? Eu como arroz, feijão, pedacinho de carne e legumes, né? Eu falo, bom, porque isso aí é o que todo mundo espera escutar, né? Como se fosse a melhor coisa do mundo. Então, a gente... e eu falo isso muito, né? Vamos experimentar, gente. Às vezes a gente não gosta de, sei lá, de berinjela, mas se a gente fizer numa lasanha, será que fica bom? Não gosto de abobrinha, mas e num espaguete ou num canelone, e se a gente fizer um ratatouille, e por aí vai, né? Assim, a gente consegue... não gosto de brócolis, mas no purê eu gosto ou não. E aí, isso é individual também, é claro que às vezes vai ter uma coisa que uma pessoa não gosta e o outro ama, mas no geral, eu acho que a gente está conseguindo aí com os nossos pacientes
até falar, não, eu tenho vontade, queria comprar, né? Assim, então, acho que a gente está atingindo o objetivo. Show de bola. Algumas pessoas perguntaram aqui, mais de uma, inclusive, falando a respeito de constipação intestinal, o famoso intestino preso, que assim como vários mitos que nós já quebramos aqui, normalmente o que você escuta é intestino preso, coma mais fibra. E definitivamente na prática clínica a gente vê que em alguns casos funciona, outras vezes piora. Como é que você maneja a constipação dos nossos pacientes, principalmente, vamos dar um exemplo aqui real, paciente em diálise peritoneal que precisa ter o intestino funcionando bem para essa diálise funcionar adequadamente. É uma condição sine qua non. Bom, vai variando muito também, tem várias dicas, mas normalmente, quando eu pergunto sempre da alimentação. Normalmente os pacientes constipados são pacientes que tomam um pãozinho de café da manhã, um biscoitinho no meio da manhã, almoça arroz e um pedacinho de carne, não come verdura, não come fibra, aí depois no meio da tarde um biscoitinho e à noite um pãozinho. A alimentação muito monótona, uma alimentação que quase não deixa fibra. Então, isso é um ponto, né? A fibra que eu vou falar gente, vamos tentar colocar mais vegetal. Eu gosto também de trabalhar muito com gordura. Gordura ajuda muito no intestino. Então, eu trabalho com óleo de coco, eu trabalho com manteiga, eu trabalho com creme de leite. Dou algumas receitas, às vezes, dos pacientes fazerem vitamina, né? A ameixa seca é uma coisa que eu tenho recebido um feedback, mas precisa ser constante. Às vezes a gente está com o intestino preso, tomei uma ameixa seca um dia e eu quero que ele funcione para o resto da vida, né? Isso é hábito, a gente tem que ter hábito para fazer nosso intestino funcionar. Então, ele vai funcionar de acordo com aquilo que você come. A ameixa seca eu costumo pedir para o paciente deixar de molho na água de um dia para o outro. E aí eu falo, vamos fazer um coquetel laxativo mesmo. Vamos bater a água da ameixa com a ameixa, um óleo de coco, farinha de coco, que tem fibra. Ele alimenta, então às vezes já vira um lanche da manhã ou um pedaço do café da manhã, né? E ao mesmo tempo tem a questão laxativa. E aí eu tento ao máximo, incentivo o consumo de vegetais, muito azeite no almoço, no jantar, e tentar evitar esses alimentos que o pessoal, né, um biscoitinho aqui, um biscoitinho de polvilho, um arrozinho e tudo. E aí, vamos além, né? Vamos conhecer mais alimentos. Então, a gente trabalha mais nessa questão. E DP, tem a questão também do próprio catéter, que às vezes é bem difícil da gente conseguir fazer funcionar, mas quando os pacientes acostumar, então eu estou usando a farinha de coco todo dia, adaptei com a minha fruta, já é ótimo, né? Eu dou várias dicas, a gente não precisa fazer tudo, porque senão você vai ficar o dia inteiro comendo as coisas que eu tô te pedindo, mas não, eu acho que a vegetal dá, o óleo de coco dá e a farinha de coco também. Então pronto, escolhe 3 e começa por aí. E aí a gente vai trabalhando, né, assim, todo mês e vendo o que a gente consegue atingir aí. Mais uma vez individualizando, né? Não tem jeito, né? Não tem fórmula. Fórmula mágica. O Thiago Marins está perguntando aqui, na verdade eu vou mudar um pouquinho a pergunta dele e vou dar um ponto, eu queria escutar o seu. Então, assim, alguns artigos científicos relatam que o uso de kefir de leite pode ajudar na redução de taxas de ureia. Você tem experiência com kefir de leite? Pode ajudar na constipação? O meu ponto aqui é o seguinte, eu quero ver a opinião da Thaís com relação ao kefir, mas as pessoas precisam desapegar de alimento mágico. Não tem alimento mágico. Por mais que o ovo seja muito bom, que o abacate seja muito bom, nada é milagroso. Não adianta nada você acordar de manhã, tomar um suco verde e à noite comer uma pizza. Então, o que vale é o conjunto da obra, né? Então, é extremamente simplista você querer colocar nas costas de um alimento algum tipo de melhora global de tamanho e significância. Mas qual que é a sua opinião com relação ao kefir de leite no uso nos nossos pacientes renais? Eu acho que é uma estratégia, não é a única. Tem a questão de o kefir, ele ainda não ele está sendo ainda regularizado para ser vendido de uma forma segura. Hoje passa de não sei quem para não sei quem, do vizinho do outro, chega um kefir, você não sabe se é bom, se é ruim, se ele tem bactérias boas, bactérias ruins, a gente já não sabe a procedência. Então eu acho que é uma atenção que a gente tem que ter. Segundo, leite, não é todo mundo que tolera. Precisa pensar na questão de proteína, questão de açúcar, será que vale a pena? E eu acho que existem outros tantos alimentos que dariam para a gente usar. Farinha de banana verde, psyllium, farinha de coco, os próprios óleos que eu já citei. A gente pode trabalhar com batata yacon,
tem tanta coisa que não precisa. Às vezes a gente foca no kefir, né? Ele é uma estratégia. E teve outra pergunta, agora eu esqueci também. Na verdade, essa questão do alimento mágico, Ah, essa busca louca pelo Santo Graal, né? Comer alguma coisa que vai, uma época é o chá verde, depois vira goji berry, depois vira... Cada hora é um negócio, né? O kefir agora está muito na moda e eu acho que essa questão da contaminação que você pontuou é extremamente pertinente. Então eu gosto, acho que isso é muito individual. Pessoal, eu adoro, eu tomo todos os dias. Minha tia toma há 20 anos, né? Antes disso, acho que ela difundiu o kefir, tô brincando, mas assim, tem muitos anos que ela já toma kefir e tudo. Então, talvez pra ela, eu vou pedir pra ela parar, sabe? Não, ela já tem esse hábito, mas a pessoa entrar como se fosse a melhor coisa, lembrei, era questão de melhorar a ureia. Ah, tá, é verdade. Na verdade, a gente precisa ter uma atenção especial ao intestino, para que a gente consiga, quando a gente tem muita bactéria que não é boa, a gente fala que são as bactérias ruins, né? Tem as boas e as ruins. Se a gente tem muita bactéria ruim no nosso intestino, a gente pode sim piorar a ureia por uma questão que ela vai... como que eu vou explicar? Tem uma famosa desbiose, né? Você tem um Você tem desequilíbrio da flora intestinal que acaba sendo o nosso cartão de visita dentro do intestino, né? E isso não se trata tomando probiótico, se trata mudando o hábito, né? Como a gente vem falando o tempo inteiro. Ô, Thaís, então assim, é isso aí você... Pode finalizar, por favor. Não, então eu ia falar só isso. Então, às vezes você tem o intestino todo irritado, cheio de problema, de gás e tudo, e aí você quer corrigir com kefir. Não, vamos começar com, né, mudando tudo. Não é igual eu falei da constipação. Não adianta a gente comer ameixa seca e o resto do dia ser biscoitinho, pãozinho. Porque não vai adiantar, né? Isso tem que ser constante. Então vai ser isso, vai ser aquilo, e na hora que você vê, tá tudo funcionando melhor. Thaís, como eu te disse, nós estamos caminhando para o final. Falei que ia voar. Eu queria primeiro te agradecer, te parabenizar. Assim como a Michelle na semana passada, o que você recebeu de elogios nos comentários, eu acho que você não tem ideia. Talvez você não tenha conseguido acompanhar, até porque você está respondendo e tudo, mas depois olha, porque tem muito carinho aí para ti, muito elogio. Nenhuma novidade para mim, que te conheço no dia a dia e sei o quanto você é engajada, trabalha de uma forma extremamente empática e realmente faz toda a diferença no nosso time. Obrigado por estar com a gente, obrigado por ter feito essa live comigo, foi sensacional. E é engraçado, um monte de gente fez uns certos comentários aqui e no post a gente colocou que ia ter uma surpresa. Você conta ou eu conto? Não, vou deixar para você. A gente conversou muito a respeito de como cada vez mais entregar valor para os nossos pacientes e, na verdade, para os nossos seguidores também, né? Nossa ideia realmente tá através dessas lives, através do nosso canal do YouTube, tá literalmente disseminando informação. Então, a partir da semana que vem, começa uma série de postagens na Nefroclínicas com receitas assinadas pela nossa nutrochefe, Thaís. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, um monte de receitas super fáceis, gostosas e seguras para o paciente renal. Então, aguardem, semana que vem já tem alguma coisa nova aí pra gente, né, Thaís? A gente fica quebrando a cabeça aqui, minha mãe e minha irmã ficam comendo um monte de coisa até a gente acertar. Eu falo, tá bom, não tá bom, como é que é? Então, eu espero que o pessoal consiga fazer, seguir, porque a gente tem infinidade de possibilidades para trabalhar com os alimentos. Basta a gente ter criatividade e ir experimentando, que dá para fazer muita coisa gostosa. Não, show de bola. Thaís, eu queria que você te dê a palavra. Daqui a pouquinho a gente tem que finalizar. Então, um recado seu para os pacientes, para as pessoas que estão nos acompanhando. E mais uma vez, em nome de todo o time da Nefroclínicas, a Casa do Paciente Renal, muito obrigado. Nossa, na verdade, eu que agradeço, foi ótimo. Tem uma frase que eu gosto, de Guimarães Rosa, que ele fala, é entre os bons que a gente fica melhor. E é isso, né? Eu vejo isso todos os dias, né? Na questão de que como que a gente consegue trabalhar com a equipe, de discutir, de falar, olha, se a gente tentar disso, daquilo, e ir trocando ideias. Então, eu vejo que eu cada vez estou
Estou crescendo mais e aprendendo muito com vocês, com a equipe inteira. Então, na verdade, quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade, por tudo, pela confiança também. E estou super à disposição aí. Show de bola. Thaís, muito obrigado. Essa live fica aqui no Instagram por 24 horas. Depois a gente sobe para o nosso canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. Já tem muito conteúdo bacana lá. O foco são os pacientes renais. Afinal de contas, a Nefroclínicas é a casa do paciente renal. Se você tiver dúvidas, comentários, pode marcar a gente lá. Quiser sugerir temas, pessoas que eu possa entrevistar, poxa, vai ser um prazer, porque isso aqui é feito para vocês.